Eu quero trazer aos irmãos uma reflexão rápida da palavra do Senhor, em Mateus 27, versículo de número 19, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri ao seu respeito. Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Quantos pode dizer amém? Meus amados, meus queridos irmãos e amigos que estão sendo alcançados por este som abençoado, este versículo, esta passagem bíblica que nós acabamos de ler, nos mostra um dos momentos mais decisivos na história política de Roma no tempo de Jesus. Esse versículo e esta palavra era uma carta que Pilatos, o governador, Pôncio Pilatos, tinha acabado de receber das mãos de um emissário, de alguém que trouxera, enviada da sua esposa Cláudia. E a Bíblia Sagrada, o evangelista Mateus, narra isso com muita propriedade, quando Pilatos pega essa carta e abre, e ele começa a ler, e ele se espanta, e ele fica muito preocupado e atônito no que havia escrito na carta que a sua esposa Cláudia havia lhe mandado. E a carta dizia: Não te envolvas com esse justo, porque por causa dele, se referindo a Jesus, hoje em sonho muito eu sofri ao seu respeito. Eu quero chamar a sua atenção e dizer que este momento era o momento que Pilatos estava prestes a sentenciar, a bater o martelo e mandar e enviar e concordar de Jesus Cristo ir para ser condenado na cruz do Calvário. Esse momento era o momento que Pilatos estava se preparando, a pressão estava grande, a multidão já gritava, já bradava para ele soltar Barrabás, para eles mandar crucificar Jesus. Mas antes dele bater o martelo, ele recebe esse recado, ele recebe essa carta da sua esposa. E eu penso que esse momento decisivo na vida deste homem, politicamente falando, religiosamente falando, naquele momento houve um silêncio. E eu penso que Pilatos, naquele momento apreensivo, por quê? Porque todos os dias praticamente era normal Pilatos bater o martelo, enviar alguém para a cruz, condenar alguém a ser morto, levar alguém à crucificação. Era normal, isso era rotina, porque ele era poder daquela época, ele era uma das maiores autoridades daquela época. Mas a sua mulher nunca havia lhe feito um pedido tão sério, um pedido tão importante, que se tornou um dos grandes pedidos do Novo Testamento. Quando ele recebe a carta, ela dizendo: Não te envolvas com esse justo. Pilatos, por 3 vezes, diz a Bíblia, ele havia confessado que não havia motivo nenhum para condenar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por 3 vezes ele afirma que não tinha nenhum motivo. E olha que a Bíblia Sagrada já vai nos dizer que havia testemunhas falsas contra Jesus. Ele já tinha passado por 6 julgamentos: Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes. Volta para Pilatos de novo. Quando chega na voz de novo de Pilatos, a multidão decide que é melhor soltar Barrabás e crucificar a Jesus Cristo. A mesma multidão que 2 semanas anterior havia soltado flores na terra, havia gritado paz na terra, glória a Deus nas alturas.
aquela mesma multidão que havia glorificado a Jesus, agora era a mesma multidão que estava clamando para que Pilatos sentenciasse ele, mandasse matar ele e ele fosse levado para a cruz. Agora a mulher de Pilatos entra em cena e diz: não te envolvas com esse justo. Essa palavra mexeu com a mente de Pilatos, porque ele não tinha dúvida de que Jesus era justo, ele não tinha dúvida de que Jesus era santo, era o Filho de Deus, era o enviado de Deus. Anás também não tinha dúvida, Caifás também não tinha dúvida, os religiosos não tinham dúvida, e várias vezes você vai encontrar na Bíblia eles dizendo: verdadeiramente este homem é Filho de Deus, porque se não fosse, esses milagres não aconteciam, esses milagres não tinham acontecido por seu intermédio. Então a multidão era ciente, os religiosos sabiam, as falsas testemunhas também, mas a mulher de Pilatos diz: não te envolva com este homem. Um dia anterior ela tinha passado a noite sonhando, ela sonhou coisas que gerou um tormento na sua mente, que gerou uma perturbação na sua mente, e o sonho dela, ela diz: não te envolva com ele, porque por causa dele eu sofri muitas coisas, por causa dele ontem à noite eu não consegui dormir. Mas irmãos, o pedido da mulher de Pilatos era impossível ser acatado por ele, o pedido dela era impossível ser acatado. Por quê, pastor? Porque estava escrito na profecia bíblica, a narrativa bíblica vai dizer que a trajetória de Jesus, ela iria findar no sofrimento lá na cruz do Calvário. A profecia tinha que se cumprir. Deus havia falado no livro de Gênesis capítulo 3 e no versículo 15, ele disse: quando a serpente tinha feito o casal pecar contra Deus, quando eles estavam fora já do jardim do Éden, Deus sentencia e diz: da semente da mulher nascerá um varão, e esse pisará, e esse esmagará a cabeça da serpente. Havia profecia bíblica em Gálatas capítulo 4, o apóstolo São Paulo, com muita propriedade, ele pregava e dizia: e nos tempos agora já se manifestou o Filho de Deus no tempo da graça, para que se cumpra a profecia da palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo diz assim: e aquele que era abençoado, que era o próprio Deus, ele se fez maldição e morreu na cruz, e cruz do Calvário, o madeiro, lugar de maldição, para nos resgatar da maldição da lei. Estava profetizado há 722 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías, numa visão profética, lá no capítulo 53, ele já havia dito: e da semente de Davi e do rebento de Jessé nascerá um, e virá um que é semelhante à raiz de uma terra seca, homem sem beleza e sem formosura, que nós olhando para ele não via nenhuma beleza para que o desejássemos. Era homem experimentado de dor, mais do que todos os homens, e ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca, e o castigo que nos traz a paz ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! A profecia, ela tinha que se cumprir. A mulher de Pilatos pediu algo que jamais poderia acontecer, mas escute o que diz a Bíblia. Quando depois que Pilatos leu essa carta, ele não tinha outro caminho para seguir. Politicamente, se ele não faz o que o povo queria, ele ia perder o seu poder, ele ia perder a sua honra. Então ele teve que sentenciar. Em João capítulo 19, versículo 4 em diante, Pilatos tira Jesus e coloca ele diante da multidão e diz: eis aqui o homem, eis aqui o homem, o cordeiro, que João no capítulo 1 e
no versículo 29, batizando lá no Rio Jordão, ele dizia: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas vem um aí que é maior do que eu, é antes de mim, eu não sou digno de nem desaltar as suas alparcas, e quando ele vier, ele trará uma pá na mão, e limpará a eira, e separará a palha do trigo, e ele, toda árvore que não der fruto, ele vai cortar e lançar no fogo, e a vocês ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levanta sua mão e glorifica o Senhor, porque esse Jesus está aqui. Pilatos não poderia mudar esse curso, algo teria que acontecer, o pagamento tinha que ser realizado, o sacrifício tinha que acontecer. Hebreus capítulo 9 disse que sacrifício de bode, de cordeiro, de animal nenhum foi poderoso, capaz, suficiente para restaurar o homem, libertar o homem, transformar o homem. Mas João no capítulo 1 versículo 29, ele profetiza dizendo: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o cordeiro animal ele encobriu o pecado, Jesus arranca o pecado e faz o homem uma nova criatura. Ele tinha que ir para a cruz, porque se lá para os romanos era escândalo, para os gregos era algo loucura, mas para Deus era o palco escolhido para Jesus triunfar e vencer a morte, e vencer o pecado, e vencer os demônios, e garantir a vitória da igreja. Escute o que diz a Bíblia, quando Jesus vai levado para a cruz, e lá na cruz do Calvário acontece o primeiro milagre. Qual foi? Porque lá na cruz Jesus também salvou. Nem na cruz o diabo teve vitória. Se o lugar é de maldição, se o lugar é de tormento, o orador de Roma, Cícero, ele chegou até proibir alguém pronunciar a palavra crucificação, de tanto horror, de tanto terrível gerava esta palavra. A morte mais cruel, a morte mais terrível, o palco da maldição, o madeiro onde o Senhor era levado, os elementos mais perigosos, as pessoas que violavam a lei, as pessoas que era considerada repúdio da sociedade, colocaram ele lá de braços abertos, e do lado direito um ladrão, e do lado esquerdo outro, Dima e Gesma, um blasfema, um disse: tu é filho de Deus, desce daí e salva-te a ti e a nós. O outro do lado direito, ele disse: não, esse aí é justo, esse aí é santo, lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no meu reino. Jesus olhou para aquele homem e disse: como é? Tu me chamou de Senhor, tu disse que eu tenho um reino, me chamou de rei. Então não é amanhã, não é segunda, quarta e quinta, mas é hoje mesmo. Tu estarás comigo no paraíso, quando crê que Ele é fiel com a palavra. E lá na cruz o pecado foi vencido. Lá na cruz aconteceu que a morte foi derrotada. Lá na cruz a condenação ela foi abolida para o homem que a partir do momento então crê na pessoa de Jesus. Mas eu quero finalizar dizendo aos irmãos que lá na cruz aconteceu um pagamento de dívida. Gálatas capítulo 3 diz isso, mas Colossenses capítulo 2 versículo número 14 e versículo 15, Paulo, apóstolo da graça, pregou e disse: e toda cédula que constava contra nós, toda exigência da lei, toda exigência divina, que o homem não poderia pagar com méritos. E eu lembro aqui a você, senhora, senhor que nos escuta, o que não salva o homem, primeiro, é sacrifício humano. Segundo, o que não salva o homem é obras boas, é caridade pessoal, também não salva. O que não salva o homem também é os seus méritos pessoais, isso também não salva. O que é que não salva, pastor? Religião também não salva. O que é que não salva? Outro mediador além de Jesus também não salva. Só há um mediador que pega o homem e leva até o céu, e esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
Ele pegou a cédula que constava contra nós, que através dela nós seríamos condenados, e disse Paulo, e ele cravou na cruz e triunfou sobre ela, aleluia, e expôs publicamente ao ridículo todo o principado e potestade, e triunfou perante o diabo e os demônios lá na cruz do Calvário. Se para o diabo a cruz não é nada, e romano e grego, para a igreja foi o palco onde Jesus esmagou a cabeça de Satanás e nos garantiu a vitória. Quando os crentes se levanta a mão, abre a boca e glorifica o Senhor, e fica de pé em nome de Jesus.